os irmãos de outras casas, nossos amigos que frequentam sempre, todos os presentes, né? Encarnados e desencarnados. É com muita alegria que nós apresentamos hoje Maria José, palestrante já aqui considerada da nossa casa, né? Todo ano aqui com a gente. E conforme foi passado para nós lá dentro, né? Que nós possamos todos hoje aproveitar esse conhecimento, esse preparo que ela fez para trazer os ensinamentos para todos nós. Então, que a espiritualidade amiga, nosso Mestre Jesus, nossa Mãe Maria, o seu mentor, Irmã Anastácia, possam te intuir, te amparar, para que todos nós recebamos o máximo possível dessa noite. Uma ótima noite, que Jesus ilumine a todos. Que assim seja. Quer ver? Boa noite a todos. Boa noite. É mesmo uma alegria enorme revê-los, nos reencontrarmos. Muito bom, essa energia elevada, né? Essa vibração muito agradável. E eu realmente me sinto desta casa, né? Venho com a maior satisfação e a maior alegria, né? E além dos agradecimentos pela oportunidade do retorno, pela oportunidade do trabalho, porque nós que temos essa oportunidade do trabalho, nós sempre agradecemos, porque nos intui a necessidade do conhecimento, do estudo, da interpretação do Evangelho. Então, a principal beneficiada pelo convite sou eu mesma. Entenderam? É por isso que a gente vem com a maior alegria, com a maior satisfação. E todos estão bem? Então, como nós temos que sempre nos referir à passagem do Evangelho, eu fui procurar algo que fosse bastante acessível, simples, agradável, que Jesus nos ensinou há 2019 anos atrás e que nós temos dificuldade ainda de praticar. Então, quando nós lemos o Evangelho, é muito agradável, né? É muito agradável a leitura. Nós entendemos, mas temos uma dificuldade incrível de praticar o conhecimento. Porque o conhecimento doutrinário, filosófico, cristiano, né, nos obriga a olhar para dentro, encontrar as nossas sombras, porque vocês viram que linda a música, quanta luz. Mas tem muita luz dentro de nós? Tem. Então, às vezes a gente diz assim, nossa, parece que tem mais sombra do que luz. Ou então, preciso alimentar mais a minha luz. E eu alimento a minha luz pelo conhecimento que eu vou buscar. Eu tenho necessidade de buscar o conhecimento. Porque o meu espírito reclama. Então a iluminação que eu propicio para ele é sempre muito pequena. Porque eu estou sempre mais voltado para as rotinas diárias, para os compromissos, né? E esqueço do meu espírito. Então ele reclama. Às vezes o nosso mau humor é isto, às vezes nós nos cobramos porque, na verdade, a iluminação é sempre desencadeada por nós mesmos. Em cada contato que nós temos com os nossos semelhantes, nós podemos nos iluminar muito, mas deixamos passar as oportunidades pelo despreparo, pela displicência, pela indiferença. Então, o interessante é estarmos mais voltados para o espírito e menos para as coisas materiais. Esse exercício nós temos que fazer o dia todo.
Porque as coisas materiais nos chamam. Nós acabamos perdendo muito tempo com aquilo que não é verdadeiro, é falso. Que é a alimentação do orgulho, da vaidade, da beleza, né? Então, nós temos que nos simplificar bastante para poder entender o que é alimentar o espírito, né? E alimentar o espírito traz para nós uma paz muito grande. Às vezes as pessoas dizem, nossa, você não se abala com nada. Não é isso. Eu me abalo sim, só que eu estou ganhando iluminação para me abalar cada vez menos, para entender e não reclamar. Porque nós temos o hábito de reclamar de tudo, nada está bom, sempre poderíamos ser diferentes, ter outras coisas. Então, esse descontentamento pessoal nos derruba. Então, não vamos reclamar, não vamos censurar, não vamos julgar. E assim, nós temos uma caminhada mais livre, mais solta, mais rápida. E não desperdiçar a oportunidade da encarnação. A encarnação é preciosa. Quantos nos prepararam para o retorno? Quantos estão nos intuindo das coisas verdadeiras? Quantos estão torcendo por nós para que nós saiamos daqui muito melhores do que quando chegamos, né? E às vezes nós decepcionamos aqueles que nos ajudam, nos auxiliam, né? Que estão o tempo todo nos ajudando. Então a gratidão é um sentimento que cabe em cada momento do dia. Sempre agradecer. Agradecer até ao sofrimento, né? Joana de Ângeles fala num dos livros dela. Ela diz assim, bendita dor que me faz crescer. Mas era Joana, né? Que extraía da dor uma coisa boa. Nós ainda não chegamos nesse nível. Mas só de repetir a Joana já nos dá uma sensação de que é possível um dia entender o porquê da dor, do sofrimento, né? Se Deus é justo, a causa é justa. Se estamos passando por alguns períodos mais turbulentos, todos nós estamos, porque o nosso país está passando por uma fase difícil. Então nós percebemos em cada companheiro, em cada amigo, as dificuldades. E sofremos juntos, porque nós também estamos inseridos no mesmo ambiente. Vocês sabem que nós respiramos o mesmo ar? Se nós respiramos o mesmo ar, nós temos muito em comum. Uma dependência enorme de uns em relação aos outros, né? Quando perguntaram a Jesus quem chegará ao Pai, ele foi tão claro e rápido na resposta. Ele disse o maior servidor e o maior escravo. Aí nós chegamos aqui, queremos ser servidos, não queremos saber de escravidão, não queremos obedecer ninguém, né? Ter uma autonomia que é o desejo de cada um, só que não pode ser em prejuízo de outros. Bom, o capítulo 17, que é maravilhoso, espetacular, que a gente pode ler todos os dias em que nós aprendemos, foi o objeto do meu estudo. Eu disse, eu vou levar para eles os sede perfeitos, né? Esse sede perfeitos é uma ordem. Ele não falou, eu acho que vocês deveriam ser perfeitos. Ele falou sede. Ele determinou. E nós temos uma dificuldade imensa de evoluir. Estamos evoluindo sim. E a velocidade evolutiva tem sido grande, pequena, média. Estamos aproveitando todas as oportunidades para buscarmos a perfeição, ou às vezes nós nos esquecemos dela, né? E o sede perfeitos, ele trabalha com o homem de bem, que eu já trouxe aqui para vocês. Tá certo que a comunidade muda muito, mas tem muitos que estavam aqui quando eu falei do homem de bem, focalizando as qualidades do homem de bem. E hoje nós vamos ficar na semeadura.
nós vamos ficar na parábola do semeador, que no meu evangelho está lá, parábola da semente, né? Que ele começou a falar junto do mar, Jesus começou a pregar, e onde ele estava, a multidão ia, né? Todo mundo ia para ouvi-lo e para receber aquela paz que vinha dele. E aí a multidão começou a se acotovelar, porque não conseguia chegar perto dele, porque ele estava oculto no meio do povo. Ele percebeu aquele desconforto, ele entrou na barca e se distanciou da costa. Então ele chegou num lugar do mar que todos podiam vê-lo. Só aí já é uma coisa delicada da parte dele, né? Ele teve o cuidado de ser visto e ser ouvido por todos que estavam ali, né? Então essa delicadeza dele, só mesmo um Espírito perfeito, só mesmo, né? E aí ele disse, uma pessoa saiu a semear e semeou numa estrada cujo terreno era compacto, endurecido, porque o terreno de uma estrada é sempre muito batido por causa dos carros e de tudo que passa pela estrada. Então, o indivíduo semeou, a semente não penetrou naquele solo compacto, árido, e os pássaros vieram e comeram as sementes. Semeou também num terreno cujo solo era pouco profundo. Logo abaixo do solo estreito e pouco profundo estava a rocha. Então a semente germinou, criou raiz, mas a raiz encontrou logo a rocha. E aí, com a intensidade do sol, ela não conseguiu aprofundar suas raízes, secou. Semeou também num terreno onde havia muita praga, muita planta daninha, muita erva daninha. E a erva daninha, a praga, tem um fortalecimento imenso. Quem trabalha com agricultura sabe disso. Então, às vezes, na maioria das vezes, a praga, a erva daninha tem uma velocidade de desenvolvimento muito maior que a semente. Porque a semente precisa se hidratar bastante, romper a casca e fazer com que o embrião, que está no meio geralmente de duas partes, que a gente chama de cotilédones, né? Quando vocês vão examinar, por exemplo, o feijão, o milho, vocês percebem que tem duas proteções ali no embrião. E o embrião só rompe tudo isso com muita água. E aí ele começa, o embriãozinho começa a aparecer. E você fala, a semente germinou. Só que aí ela precisa de um solo especial, né? Oxigenado, hidratado. Tem toda uma exigência por parte da planta germinada. E aí, o que aconteceu? Germinou. Mas as ervas daninhas vieram com uma força total e abafaram a plantinha, aquela recém-germinada, e ela morreu também. Então foram 3 tentativas, né? E nas 3 não houve sucesso. Por fim, ele semeou num terreno preparado. Ele semeou num lugar cujo terreno tinha sido revolvido. Quando a gente vê esses filmes mais antigos, a gente vê que revolver o solo sempre houve essa necessidade, né? É o burrinho puxando o arado, é a enxada, né? Hoje os tratores fazem isso com uma facilidade muito grande, com várias linhas, né? De discos abrindo o solo. Depois esse terreno também foi bem hidratado pela chuva, então oxigenação, chuva, calor do sol fez com que as sementes germinassem. E germinaram assim, 100 para uma, 60 para uma, 30 para uma, e eu colocaria da minha parte, pediria licença para vocês, e dizer que poderia ser 1 para 1. Certo? Germinou uma
e frutificou uma. Muito bem, está bem clara essa parábola, tem uma lógica, uma prática que nos convence. Agora o que nós vamos fazer? Interpretá-la. Nós somos o solo, nós somos a estrada, o lugar que tem o solo estreito e pedra embaixo. Nós somos os portadores das ervas daninhas e nós somos também o terreno preparado. Quando nós somos um terreno impactado, duro, que não dá condição de germinação de nada, quando? Quando não queremos ouvir a palavra. Quando nos comportamos como ignorantes e não queremos aprender. Não queremos aprender nada. A palavra e os ensinamentos que os irmãos nos trazem pela vida diária. Né? Tem muita gente que não pratica a religião, mas sempre tem algo a acrescentar. Então, o terreno compacto é aquele que não quer aprender. Ah, não me interesso por nada. Eu estou mais interessado em trabalhar e ganhar dinheiro. Né? Bom, então se nós vimos que os passarinhos comem a semente, nós desprezamos a semente. Para nós ela não existe. Porque nós estamos fechados no nosso mundo, obliterados. Entenderam? Essa é a primeira semeadura. A segunda, que é no solo pouco profundo, com a rocha embaixo. Então você vem aqui, você ouve o Evangelho, você fica encantado, você acredita, a sementinha germinou. Você vira a esquina, esqueceu tudo. Chega em casa, o marido fala assim, qual foi o assunto da palestra? Oh, meu Deus, eu nem me lembro. Não me lembro, espera aí, deixa eu pensar. Então esse é aquele que tem a rocha embaixo, que não deixa a raiz aprofundar. Entendeu na hora, achou lindo, mas deletou, né? Assim que a gente fala. Muito bem. A terceira semeadura, que foi a da erva daninha, essa é perigosíssima para a plantinha e para nós. Essa é Essa é perigosíssima. É tudo que tem no mundo. Tudo que é material, né? É o dinheiro, é a posição social, é o nome, é a influência, é a parte política, não é? Bom, aí vem o que acompanha o mundo, né? O que está dentro de cada um e que é misturado constantemente no trabalho, na vida em família, porque nós temos espíritos completamente diferentes vivenciando uma experiência familiar, né? E também na vida social. Às vezes você sai no grupo de amigos para se divertir, etc, e volta pior. Aí você fala, não vou mais. Porque a gente só ouve bobagem, só vantagem, né? Então, não me acrescentou nada. E a erva daninha, ela vai e abafa mesmo. Ela anula as boas coisas. E se você quer falar sério, alguém te interrompe, não está interessado, sabe? Então, você se sente fora do ninho. É muito difícil viver em sociedade. Muito difícil. Nós temos que aprender. Nós aprendemos como Jesus pregava, com simplicidade e com humildade. Né? Ele mostrou bem como ele viveu. E nós estamos muito distantes ainda dessa prática. Né? Qualquer coisa, eu aguentei tudo, mas não aguentei isso. Isso não. Né? Tem sempre algo que você escolhe. Você fala, peraí, mas eu já fiz tanto, você não viu nada. Uma coisinha que eu deixei de fazer, eu viajei no final de semana, que nós fomos
a uma festa de casamento de uma parente e tal, em outra cidade. E você sabe, festa de casamento, você tem que levar um bom vestido, um bom sapato, não é assim? Não esquecer nada, tem uma roupa para ir não sei onde, outra roupa para ir não sei aonde. Então eu levei uma mala, né? Para mim e para o meu marido. E essa mala voltou cheia de roupa suja. Então todo mundo usou o que poderia e deveria. E eu botei a mala na sala, quando eu cheguei, do lado da mesinha de centro. Lógico que segunda-feira foi onde eu corri o dia inteiro, hoje também. E na hora do almoço ele falou assim, o que aquela mala está fazendo ali na sala? Eu falei, está esperando você levar na lavanderia e pôr a roupa na máquina. Ele nunca fez isso. Mas seria maravilhoso. As gerações mais novas, né? Os casais mais novos, os homens fazem tanto quanto a mulher. Graças a Deus chegou nessa fase. É a fase dos meus filhos. Então fazem tudo igualmente. Quem chega primeiro vai pro fogão fazendo a cozinha, tá certo? Pega a criança na escolinha. Na nossa época era tudo a mulher, né? Tudo. Continua. Aí quando eu falei para ele, tá esperando você levar na lavanderia e botar na máquina, ele fez assim, nossa. Ele achou a minha resposta grosseira. Achou grosseiro eu ter respondido assim. Mas teria sido muito bom, né? Somente para mim. Tá lá a mala. Vamos ver se amanhã, né, vai passar a semana. Aí no sábado eu faço tudo direito. Não dá, é uma rotina, sabe? Eu não vou, tá sujeito, não é? Eu não vou porque eu sou assim. Eu prefiro ler, estudar, sabe? Fazer coisas que me preenchem do que ficar fazendo a rotina do lar. Eu acho muito difícil. Eu faço quando não tem jeito mesmo. Quando não tem ninguém para fazer no meu lugar, aí eu vou. E hoje está difícil quem ajuda. Está muito difícil. Nós temos que realmente arregaçar as mangas e fazer tudo. A mulher faz tudo. E o homem também, né? Muito bom. Entenderam bem o que são ervas daninhas? E o último? O que aconteceu com a última semeadura? Né? Houve um preparo. Quem preparou e quando? Olha que pergunta. Quando nos preparamos para receber a semente e como? Aceitamos Jesus, né? Aceitamos a palavra. Sim. Quando nós estamos sempre voltados para entender o que Ele nos ensinou. Nos ensina, né? Nós ainda não estamos praticando. Muita coisa sim, mas muita coisa ainda não. E quando nós nos reencarnamos, nós chegamos aqui já com o terreno preparado, pouco preparado, medianamente preparado. Como é? Depende da condição, né? Do nível de cada um. Porque nós temos um nível moral, temos um nível espiritual. E aqui também temos um nível social. Né? Tudo ao mesmo tempo. Então, às vezes, nós vemos num lar cujos pais não têm instrução religiosa, mas tem lá uma criança que está muito evoluída em termos espirituais. E ela semeia lá no lar. Né? Então, quando nós semeamos? Sempre. Sempre. E não vamos pensar que semeamos só coisa boa. Nós semeamos também muita coisa indevida, que vai nos pesar muito no processo evolutivo. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado com o que pensamos, falamos e agimos. De que modo? Para não aumentar os nossos débitos, dívidas reencarnatórias. Né? Então, na verdade,
o processo de preparo do solo, eu acredito que começou quando fomos criados como espírito. Começou, não sei quantas encarnações nós já tivemos. E pela nossa imperfeição, nós pensamos assim, estamos aproveitando pouco as oportunidades. E é por isso que estamos aqui pensando e falando em coisas profundas, que é a nossa reforma íntima, que é o desejo de evoluir espiritualmente. Né? Nos preparamos sempre. Né? A irrigação, a água, na verdade, quer dizer o seguinte, vamos nos livrar urgentemente daquilo que nos incomoda. Porque a água, ela simboliza a limpeza, ela simboliza a lavagem. Né? Então, o que nós carregamos, não me lembro se foi aqui que eu falei, me desculpem se eu estiver repetindo, faz tempo que eu não venho, né? Não me lembro. Se eu falei do andante, o indivíduo que caminha na estrada com um saco nas costas. Não. Tá. Ou mesmo na cidade, a gente vê os mendigos sempre levando algo deles. Né? E aí, se você chegar para uma pessoa dessa que mora na rua, que fez essa opção de vida, e falar o que você carrega nesse saco, ele vai dizer o que eu acho na rua, o que eu acho na estrada. Então ele pega uma latinha, um pedaço de plástico, uma caixa de papelão, ele deve ter panela também, manta para ele dormir, né? Então você tem uma rápida conclusão, é o que ele tem, por isso que ele valoriza e carrega, né? É a posse dele. Mas, se você chegar lá, despejar tudo aquilo e falar para ele, leve só o necessário, para você não carregar muito peso, ele não vai ficar feliz, ele vai ficar irritado. E o que ele vai pegar como necessário ali, podem ser as panelas e a manta. Muito bom. Agora trazendo para nós, o que nós carregamos de inutilidade na nossa cabecinha é muito maior que o saco do mendigo. Não é? Então a sugestão que eu trago, que é para poder arar bem o terreno, vamos jogar fora tudo que não serve. Tudo que vivemos lá atrás e que estamos guardando mágoa, raiva, remorso, tudo que nos fizeram que nós não entendemos ainda e que toda hora vem à luz da consciência. E cada vez que aquele mal-estar vem à luz da consciência, você revive. Você sente tudo igual. Entenderam? Uma amiga disse assim para mim, eu tenho um filho que não come nada, é uma luta para fazê-lo comer. E eu, então, ele só come 2 frutas, a banana e a laranja. Aí eu ponho um moranguinho, ele separa. Uma manga, um pedacinho de manga, ele separa. Eu falo, meu filho, você precisa comer de tudo. O menininho tem 5 anos. Você precisa acostumar o seu paladar a tudo que tem na natureza. E outro dia ela picou bem miudinho a banana, a laranja e o morango. Esse eu não quero, esse eu não quero. E ela forçou, não, vai comer, vai comer. Então, um pouquinho de morango misturadinho, vamos pôr açúcar porque tá azedo? Vamos pôr açúcar. E fala, mamãe, eu vou vomitar. Nada disso, fruta não provoca fome. Mamãe, tem que comer sim. E o menino forçadamente comeu, mas voltou tudo. Vomitou ali na cozinha, onde ela estava, e ela ficou chocada. Ela falou, gente, eu é que estou errando. Por que eu tenho em mim esse desejo de fazer tudo completo? Fazer o melhor que posso, exigir o máximo do meu filho. Aí começou a pensar, porque os meus pais faziam isso comigo.
Eu tinha que comer tudo, não podia ficar 1 grão de arroz no prato, eu tinha que comer a carne, eu nunca gostei da carne. E então eu estou passando para o meu filho a educação rigorosa que eu condenei quando eu morava com os meus pais, estou fazendo igualzinho. Então nós temos que observar tudo para deixarmos sair de nós aquilo que está demais, que está nos atrapalhando. É como o saco do mendigo, vocês nunca mais vão esquecer, porque é um exemplo tão transparente de carregar o que não precisa, né? Então, o mendigo, ele tem a sensação de que ele está muito bem acompanhado com os pertences dele. E nós, apesar de toda a dificuldade de adaptação a uma existência, nós carregamos coisas do passado de todas as encarnações. Vocês imaginam o que significa? O peso que nós carregamos inutilmente de coisas que nós já podemos descartar. Porque estão nos comprometendo, estão trazendo obrigações que eu já não tenho mais. Eu posso me livrar, eu posso viver uma vida mais alegre, mais descontraída, menos preocupada, né? Porque fica comigo a minha essência. E de que natureza é a minha essência? E agora? Como eu sou? Eu sei como eu sou? Qual a natureza da minha essência? Sim, ai que resposta bonita. Vocês ouviram o que ele falou? Divina. Uma essência divina. Sim, você tem a centelha divina. Você foi criado pelo divino e vai ser divino sim. Né? Mas o que você carrega que não impede, né? Não dá condição agora de você ser divino? Muitas dificuldades ainda que estão compactando a minha existência, atrapalhando a minha existência. Né? Os nossos relacionamentos, pais e filhos, irmãos, sogra, genro, nora, vamos examinando, né? Como nós nos comportamos em família para diminuir a carga, para diminuir as dificuldades de relacionamento, para nos olharmos com misericórdia, com entendimento, com amor. Então temos que exercitar o amor em nós e regar esse amor, porque o amor é aprendido. Se você cria uma criança ensinando-a a querer bem, a amar, a fazer carinho, a ser atenciosa, ela vai ser um adulto assim. Né? As pessoas jovem, eu tenho dificuldade de fazer carinho, eu não sei fazer carinho. Eu falei, e a sua mãe? Ela te ensinou? Sua mãe era carinhosa? Não, minha mãe é muito fria, ali na linha direta, entendeu? Então tudo que você puder colocar na essência do seu filho, da sua filha, de atenção, de respeito, de amor, você tem que semear o tempo todo. Não é só enquanto é criança, não, é adolescente, é pré-adulto, é adulto. Sempre semear a harmonia no lar, sempre semear aquela essência divina que disse aqui o nosso companheiro. Nós temos, né? Minha filha hoje me ligou, brava, porque tinha discutido com uma enfermeira lá onde ela trabalha e assim, explodindo. Ai, que Deus me deu uma luz. Eu falei, escuta aqui, a luz está dentro de você. Na hora, a luz está dentro de você, deixa ela sair. Você nem sabe que tem, você não usa. Nossa, mãe, que horror. É um horror mesmo. Quem sabe você acorda. Você tem tudo. Está tudo fechadinho, guardadinho. Não usa. Né? E ela fala assim, porque a luz e a sombra. Não sei, às vezes eu acho que o mundo tem muito mais sombra do que luz. É mesmo, você é a primeira. Nós temos que estar em cima da verdade para poder ajudar.
vai ficar passando a mão na cabecinha, não, realmente, a enfermeira foi grosseira, falou de uma maneira rude. Não, não, não. Aumente a sua luz e você vai saber entender essa enfermeira, né? Tem que ser amiga. A hora que ela estiver bem estressada, você sorri. Fala, minha amiga, o que está acontecendo com você? Porque nós temos, né, a sensação, a intuição, quando as coisas não estão bem. Nós temos. E o que nós fazemos? Nós estamos preparando o terreno ou viramos as costas? Porque preparar o terreno é trabalho. Trabalho. Eu estava fechando meu consultório, chegou uma emergência. Aí eu falei, mas tem hoje? Pensei assim, não, é tarefa minha, eu tenho que vencer aqui primeiro. Cheguei em cima da hora. Porque você não sabe o que vai acontecer, o que vem na sua mão, a hora que vem, a gravidade do que vem. Entendeu? E nós somos testados constantemente. Quando você está mais ocupado é que surge mais aquilo, mais aquilo. E você não pode transferir, tem coisa que não se transfere. Então você tem que ter um preparo, um equilíbrio muito grande, e a religião dá isso. A religião traz esse discernimento do que é sério, do que é importante, do que eu devo, né, ao meu irmão naquela hora. E isso tudo é arar o terreno, cuidar antes de germinar. Agora eu digo assim, nós somos as duas coisas, somos o terreno, preparado ou não, e somos também a semente. A semente. Quando que nós estamos semeando? Quando? Temos hora para semear? Todo momento. Sempre. Olha como é importante isso. Essa visão do todo, né? Estamos semeando sempre. Porque sempre alguém está recebendo a semente. Não importa a natureza da semente, entenderam? Mas a semeadura, ela é natural. Você não sabe, olha como é importante, você não sabe quem está recebendo a sua semeadura. Então temos que pensar muito bem, falar pouco e falar só quando nós temos algo para adicionar, algo para ajudar. Falar o que todo mundo fala é perder tempo. A maioria repete o que o outro falou. Não importa. O importante é falar pouco e sempre acrescentar algo. Algo que ninguém viu ainda, que ninguém percebeu, mas que você já tem na sua essência. Essa é a verdadeira semeadura. Esse é o verdadeiro auxílio. Não é? É às vezes andar na contramão. Está todo mundo numa direção, você chega e fala, não, peraí. Quando que nós estamos corrigindo a contramão dos nossos irmãos? Quando? Quando nós discordamos do comportamento deles. Mas quando? Isso, sempre procurar o caminho do bem. E você vê o caminho do bem constantemente do seu lado? Às vezes sim, e às vezes não, depende das companhias que nós temos, né? Então, quando nós percebemos que o nosso companheiro, amigo, vizinho, está indo na contramão, o que nós fazemos? E o meu marido fica muito irritado comigo, ele fala, você não tem nada com isso. A história do vizinho bater no filho de cinta, eu fui lá, falei, espera aí, o que você está fazendo? Nossa, o mundo acabou para ele. E eu não precisava falar mais nada. Aí depois ele veio em casa, pediu desculpa, que estava irritado, que tinha bebido, que não sei o quê. Aí não está mais, né? Não ouvi mais. Quer dizer, a presença da pessoa faz o outro cair em si, né? Puxa, o que eu estou fazendo? Batendo no meu filho?
Ah, porque ele é muito arteiro. Tudo bem, mas conversa com ele. Tem tanto recurso que não seja agressividade. Entenderam? Então, quando nós percebemos que o caminho deve ser outro, nós temos sim a autoridade moral de mostrar para o nosso semelhante, né? Qual é o verdadeiro caminho. E andar no verdadeiro caminho é como o prumo do pedreiro, né? O pedreiro faz um pedacinho da parede, vai lá, né? Com o prumo, todo mundo sabe o que é prumo, né? Ele só continua quando ele tem certeza que a parede não está torta. E nós? Andamos no prumo? Mais ou menos. Mais ou menos é o mesmo caminhar, né? Porque tem o mais e tem o menos. Então, nós estamos caminhando. Alguém tem alguma dúvida a respeito da semeadura? O problema é a colheita, né? Pois é, uma coisa interessante. O que nós vamos colher? Você semeia. Semear, beleza. E você sabe que quando semear, você semeia o que você já tem, né? Então, precisa ter só coisa boa. Então, a colheita, né? Tem inclusive trechos do Evangelho que fala que semear é necessário, colher não. Difícil entender isso. Até hoje eu não entendo isso. Porque eu acho que a colheita faz parte da semeadura. Então, outros vão colher. Né? Então você tem que semear e não olhar para trás, nem ver se germinou, se não germinou. O importante é semear. E para você semear, você tem que estar muito bem. Para semear só coisa boa. Tem semente selecionada. Muito bom. Alguma dúvida, alguma pergunta? É o capítulo 17. Que merece ser lido, porque é muito rico, maravilhoso. Ficou tudo claro? Tem uma pergunta que anda acontecendo muito nas universidades, principalmente, em relação aos jovens que estão se suicidando. Como a gente pode ajudar mais? O que a gente pode fazer? É muito triste isso. Não é só jovem, não. Crianças também. Crianças. Né? Isso torna muito esse religar, a religião, né? Sim, a responsabilidade da família é muito grande na orientação. Tem sempre algo para ser conquistado, um objetivo claro da existência. E às vezes, o jovem não descobre sozinho, a família não passa, não frequenta religião nenhuma, porque todas as religiões estimulam muito viver bem, pregar, ensinar, não é? Ensinar também é semear, né? E às vezes esse vazio existencial, isso já vem com o espírito, né? Esse desejo de não enfrentar a realidade, ele já traz. Então, o que acontece? Falta amor, falta ligação entre as pessoas e a ligação das pessoas com Deus. Faltam projetos de vida, né? Faltam lutas, porque o jovem está muito sem perspectiva de nada. Um dia um professor chegou na sala de aula e falou assim: olha, muito bom, vocês vão levar diploma e tal, mas daqui ninguém vai trabalhar. Oi? Entendeu? O professor não está fora da realidade, mas desestimula os jovens. Nossa, eu estou morrendo aqui para tirar nota, assistindo umas aulas muito chatas, levantando cedo, não é mesmo? Tem toda uma rotina de aluno para depois não trabalhar. É desestimulante. É muito chocante uma afirmação dessa. Então nós temos que semear sempre a esperança de dias melhores, a esperança de você vencer as dificuldades, porque as dificuldades vão surgindo e a nossa postura é contra a dificuldade, né?
Aí outro dia eu perguntei pro meu marido assim, por que você fez medicina? Ele falou, porque eu odeio a morte. Ele não está errado, porque a profissão de médico é mandar a morte longe, né? Salvar. É oferecer uma vida mais longa, através de todos os procedimentos, medicamentos, cirurgias, etc. Mas ele foi tão assim, pronto na resposta, eu odeio a morte. Falei, então vamos lá para o centro para você aprender o que é morte. Porque o Espiritismo matou a morte. Não tem a morte na nós. Na nós não tem, né? O que existe sim é a oportunidade do espírito evoluir. E o corpo recicla com a natureza. Os nossos átomos continuam nos animais e nas plantas. Nós não morremos, não. Houve toda uma reformulação biológica, né? Nossa, quando a gente entende isso, é uma maravilha. Não tem a morte, não existe. Entendeu, meu amigo? Então, o que falta realmente é cuidado com os jovens, com as crianças, em relação aos objetivos da encarnação. Mais alguém? Posso só fazer uma colocação? Tem uma palestra do Sandro, que ele fala muito isso que eu acho muito interessante. Ele diz que realmente os pais hoje, eles têm que levar sim as crianças para a região no qual a família está inserida, né? Ele até fala de um exemplo, porque hoje ele fala que, eu até concordo um pouco com ele, fala que está tudo muito solto, né? Os adolescentes, eu não vou porque eu não quero, e os pais permitem, né? Mas ele fala que é para os pais dar uma repensada sobre isso e fazer sim, ir mesmo de contragosto, né? Porque ele diz que teve uma senhora que depois da palestra, que ele falou a respeito disso, falou para ele que ligou para o filho, mas que depois ele percebeu que o filho já tinha virado filha, ele não estava entendendo muito bem, e que se tratava de um travesti que morava na Espanha. E aí que ela ligou para ele e falou assim, minha filha, eu fiz mal de ter te levado para a evangelização? Ela falou, não, mãe, porque se você não tivesse me levado para a evangelização, hoje eu já tinha matado uns 50 aqui. Através da evangelização, das palavras, aí eu lembro do umbral, eu lembro do obsessor, eu lembro de um monte de coisas. Sim. Então, E se segura um pouco. Me seguro, né? Não faço. Isso. Então, realmente foi muito bom de ter me levado para a evangelização, mesmo eu não querendo. Então, eu penso que isso está me faltando, principalmente hoje nas casas, que a gente fala muito do evangelho no lar. Isso. E quando se comenta, as pessoas falam, nossa, mas como que se faz isso? Eu falo, nossa, pega uma Bíblia e vão fazer, né? Então eu penso que está tudo muito... Não está tendo mais essa ligação, né? Esse religar, né? Então é a semeadura, é o que foi falado aqui, né? Então estamos muito preocupados em ter e esquecendo do ser. E esquecendo de passar para eles o ser, né? Por isso que eles não têm muita perspectiva de nada, né? Ficam naquele vazio, né? Não sabem escolher, às vezes escolhem errado. Tem aluno que faz o primeiro curso, ou para no meio, vai para outro, depois vai para outro. Por quê? Porque faltou mesmo orientação no lar, né? Faltou levar esse jovem, ver o que cada profissional faz. Você se vê fazendo o quê? Né? Você está preparado para assumir qual profissão? Para você, o que é importante na sua vida profissional diária, que você vai trabalhar e ter a sensação que não fez nada, que você faz tudo com prazer, né? Tem muita maneira de inserir o jovem numa realidade mais leve. Compete a nós, adultos, fazermos isso. E realmente, na minha, que eu sou de uma geração muito anterior de vocês, eu não tinha escolha não. Meu pai falava, vai para o colégio de freira, só vai sair de lá com 17 anos. Não tinha escolha. Com 17 anos eu saí para ir para a universidade. Aí foi apontamento, assim. Sabe? Porque eu achei que a vida era linda, né? Porque a gente tinha tudo pronto, né? As freiras passando a mão na nossa cabecinha. Era aquela vida super equilibrada. Não é. Não é. Entendeu? Então precisa ir preparando o jovem para a realidade.
mas muito voltados para a espiritualidade. É isso que está faltando. Mais alguma coisa que queiram colocar? Podemos encerrar? Muito obrigada pela atenção.